abençoar a vida do nosso irmão. Então, a gente pode ficar de pé de novo. Bruno, você pode vir aqui para a gente orar por ele? Eu não estou vendo o Júnior aqui, gente. Vem cá, Júnior. Estou sem óculos também, né? Rodrigo, você pode vir também, por favor? Agora sim. Esses homens têm um coração firme nessa mensagem e eu queria que vocês pudessem impartir com ele assim, né? Eu sei que ele já está queimando por isso, mas eu creio no que a palavra fala de como igreja nós aperfeiçoamos uns aos outros por meio da medida de Cristo que está em nós. Então, faça declarações sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre essa igreja que ele está implantando. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela vida do Vitor. Nós te glorificamos, Senhor, pela pronta obediência dele. Senhor, isso ensina o nosso coração, ensina de quem o Senhor é. Então, nós te glorificamos porque isso tem custado muito ao Vitor, Senhor, mas nesse momento nós queremos, então, impartir com ele, Senhor, fogo, vigor, esperança, Senhor, recursos espirituais, físicos e emocionais, Senhor. Nós queremos declarar como igreja que nós precisamos da mensagem que ele carrega, Senhor, que nós cremos no chamado e na sua vocação sobre a casa dele. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor quer fazer em Piracicaba e nós declaramos portas abertas naquele lugar, Senhor, que todo principado e potestade, Senhor, caia e que o Vitor veja a luz do Senhor irradiar naquele lugar, pessoas sendo salvas, Senhor, libertas e curadas e, sobretudo, com entendimento das Escrituras queimando em seus corações, que quando ele caminhar ali, a palavra, Senhor, que você tem trazido a ele sobre Emaús, vai fazendo cada vez mais sentido, que ele veja, Senhor, o teu fogo alastrando ali e os olhos sendo abertos. Senhor, une essa igreja em amor, em convicção, em esperança, Senhor, e no declarar da tua santidade. Pai, que haja refinamento nesse lugar, que haja santidade e corações dispostos a você, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, e nós nos abrimos como igreja para essa mensagem que ele vai colocar essa manhã e essa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada e bem-vindo. Amém. Posso ficar aqui embaixo? Pode. Tranquilo. Bom dia. Tudo bem, meus irmãos? Estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, junto com vocês das duas comunidades e alguns irmãos de outras comunidades também. É uma satisfação muito grande para mim poder compartilhar a palavra com vocês no dia de hoje, rever antigos irmãos aí, queridos amigos. Como a nossa irmã estava dizendo, realmente falar sobre esse assunto de Israel não é muito simples, principalmente por causa dos dias que nós estamos vivendo, né? Não sei quantos estão cientes aí das notícias, mas Israel está, nesse presente momento, passando por uma guerra, né? Desde o dia 7 de outubro, quando Israel sofreu um atentado terrorista ali. Então, o nosso objetivo aqui, durante todo o dia de hoje, é nós olharmos um pouco para as Escrituras e pensarmos um pouco sobre Israel, sobre o plano de Deus, sobre a igreja e também, se nós tivermos tempo, falar sobre como um cristão hoje deve olhar para a nação de Israel, se a nação de Israel ainda é uma nação que tem algum tipo de relevância para o plano de Deus, se aquilo que está acontecendo hoje lá em Israel tem algum sentido, significado profético ou escatológico, mas a gente vai focar mais no plano de Deus, naquilo que a Bíblia fala sobre Israel, sobre a igreja e sobre os últimos dias. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar mais uma vez, orar por você também. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã diante de Ti, diante da Tua palavra, e nós pedimos agora que o Teu Espírito continue aqui conosco, que Teu Espírito venha sobre nós agora com sabedoria, com revelação, no pleno conhecimento de quem Tu és. Abra os nossos olhos, a nossa mente,
o nosso coração, Senhor. Eu oro para que todo pressuposto equivocado que nós temos da Tua palavra, o Senhor possa clarear para nós durante todo o dia de hoje, que haja um ambiente de revelação aqui, Senhor. Abra os nossos olhos, aqueça o nosso coração com a Tua palavra e com este assunto que é tão relevante para a igreja nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Este assunto também ele é muito importante porque a cada dia que nós nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo, este assunto vai estar mais em pauta, este assunto vai estar mais em alta. Eu creio muito no meu coração e também, segundo as Escrituras, que este assunto de Israel é um dos assuntos que mais vai causar divisão na igreja e mais vai causar também perseguição à igreja. Em Zacarias capítulo 12, o Senhor fala que vai fazer de Jerusalém uma pedra pesada, uma taça que embriague as nações. E quando você olha para a realidade hoje, este assunto Israel já é um assunto que divide o mundo e divide também os cristãos. Por exemplo, todas as pessoas, elas têm algum tipo e em algum nível uma opinião sobre Israel e sobre o que está acontecendo. Quando começou essa guerra, ali no dia 7, as nações foram cobradas em relação à posição delas com aquilo que estava acontecendo. A gente estuda as coisas que acontecem no Oriente Médio. Por exemplo, quantos de vocês já ouviram o termo faixa de Gaza? Pode levantar a mão assim, faixa de Gaza. Cisjordânia. Aqui no Rio tem a faixa de Gaza. Não é esse, não é o... Como que é o... Morro de Israel também não tem um? Não é desse que eu estou falando, gente, é um outro, só para contextualizar aqui. Cisjordânia, já ouviram falar? Palestina, e aí tem hoje, muito falado sobre a causa da Palestina, a questão da terra lá em Israel e toda essa temática da terra que os palestinos não têm e que Israel é uma nação colonialista que tem explorado o povo palestino, é o que nós vemos hoje nas manchetes, né? Todos nós já ouvimos falar sobre isso. Agora, uma outra pergunta. Quantos de vocês já ouviram falar do Kurdistão? Levanta a mão. Kurdistão. O número de mãos levantadas é muito menor do que o número de mãos que já ouviu falar sobre a Palestina. Mas o Kurdistão é um território de um povo, os curdos, que eles também não têm uma terra e atualmente eles também estão sendo desolados por nações ali ao redor deles, os turcos, mas a gente não ouve nada do tipo a causa do Kurdistão. A gente não vê aí nas manchetes de jornais, os jornalistas, ninguém pedindo Free Kurdistão. A gente não percebe que as pessoas se movem em relação à causa do Kurdistão, que em número e em proporção é muito pior daquilo que acontece na Palestina. A gente não vê as pessoas se movendo, as pessoas nem sabem, na verdade, que isso existe, como se movem em relação às coisas que acontecem no Oriente Médio. Eu estou trazendo todas essas informações só para mexer com a sua mente, para depois nós tentarmos responder essa pergunta sobre a relevância de Israel, biblicamente falando, e também para os tempos modernos. E quando a gente fala sobre Israel, por exemplo, e sobre tudo aquilo que acontece ali no território de Israel, a terra de Israel mesmo, a nação de Israel atual, o tamanho da terra de Israel é proporcional ao menor estado do Brasil, que é o estado de Sergipe. Territorialmente, Israel é uma nação muito pequena, mas existe uma guerra aí de muitos anos em relação de quem pertence àquela terra. Existe um conflito muito grande por a disputa de um território de terra que, naturalmente falando, não tem nada a oferecer, não tem recursos naturais, não tem petróleo, não tem muitas coisas lá. Existe, para muitas nações, uma importância religiosa para aquela terra, mas, naturalmente falando, não existe nada. E aí a pergunta que eu me faço é: por que Israel é sempre o centro das atenções? Por que Israel sempre está nos noticiários? Por que as pessoas sempre têm uma opinião para dar sobre aquilo que está acontecendo em Israel?
Por que que mesmo na igreja esse assunto é tão debatido? Tem algumas igrejas que vão crer que Israel não tem mais nada a ver com o plano de Deus. Tem outras igrejas que já vão para o extremo oposto e vão encher os seus salões de candelabros, de bandeiras de Israel. O pastor vai usar aquelas indumentárias judaicas. Por que que existem todas essas contradições em relação à nação de Israel? E indo um pouco mais além, quando você olha para a própria palavra, quando você olha para a própria Bíblia, grande parte das Escrituras, gente, especialmente o Antigo Testamento, está contando a história de quem? Do povo de Israel. Sabe quando é que os gentios, todo aquele que não é judeu, de fato vai entrar na história da Bíblia? Quando é que os gentios vão aparecer na história de Deus e na Bíblia? Lá em Atos capítulo 10. Antes de Atos capítulo 10, a história de Deus ela está centralizada em quem? Em Israel. O Antigo Testamento é a história de um povo, é a história de um país. É a história de uma nação. Quando nós vamos ler o livro de Gênesis, quem são aquelas pessoas? São hebreus. São pessoas que fazem parte do povo de Israel. E eu acho isso, e talvez você não tenha pensado nisso ainda, sobre o cristianismo, sobre a nossa religião. Eu espero que todos sejam cristãos aqui. Se você não é, você pode vir aqui na frente, a gente vai orar por você. Mas a nossa religião, o cristianismo, é um negócio meio maluco. Por quê? A gente abre a nossa Bíblia, por exemplo, o salmo que a irmã leu. Qual foi o salmo, irmã, que você leu aqui na frente hoje? O Salmo 63. Quem escreveu o Salmo 63? Davi, que era o quê? Um hebreu. Ele era um rei, inclusive. Um rei o quê? De uma nação. Qual nação? Israel. Aí a gente lê os salmos, que basicamente são os cadernos de devocional de homens hebreus, de homens de Israel. E olha que doido isso, gente. A gente lê e a gente logo em seguida diz o seguinte: Deus, fala comigo. Olha que loucura isso. A gente lê a história de homens que viveram em uma época da história, que moraram em um país, que tem uma nacionalidade específica, e a gente fala depois para Deus: Deus, fala comigo em cima dessa história de homens judeus. A gente lê o caderno de devocional deles e a gente fala: Deus, fala comigo em cima dessa história. O Deus que nós servimos, Jesus, ele tinha uma nacionalidade específica. Gente, Jesus nasceu em um país. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar: Jesus tem um RG. Lá no RG de Jesus tem nacionalidade. Jesus era o quê, irmãos? Judeu. Hebreu é o nome antigo dos judeus. Jesus era um judeu. Jesus era um israelita. E mesmo depois que ele voltou ao céu, ele continua sendo um israelita, porque ele nasceu em Israel. A cultura dele era uma cultura judaica. De vez em quando a gente até chama ele pelo nome hebraico dele, que é qual? Yeshua. Você está entendendo que o centro da nossa fé, que é Jesus Cristo, é um centro também judaico? Nós somos cristãos, mas as raízes da nossa fé são raízes judaicas. O que estava escrito em cima da cruz de Jesus quando ele foi crucificado? Jesus Cristo, rei de quem? Rei dos judeus. A Bíblia que nós temos foi escrita em sua maioria em qual idioma, gente? Hebraico. E se nós pegarmos hoje, eu sempre digo isso, se nós pegarmos um avião hoje e irmos lá para o outro lado do mundo, no Oriente Médio, nós vamos chegar numa terra chamada Israel e nós podemos visitar lugares onde Jesus de fato andou. Nós podemos ir em lugares onde de fato Jesus passou, onde os patriarcas habitaram, onde eles peregrinaram. O que eu estou querendo dizer para você é: a história deste livro aqui é uma história real. É uma história que de fato aconteceu e que nós somos o quê? Continuação dessa história. Todas as palavras que estão escritas aqui são palavras verdadeiras. Isso aqui de fato aconteceu. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a gente hoje? Qual é a relevância de Israel hoje? Porque muitos cristãos vão pensar: Deus trabalhou com Israel
lá atrás, no passado, mas hoje nós não temos mais nada a ver com Israel. Israel que nós estamos vendo lá hoje não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. Israel hoje é só mais um povo como qualquer outro povo e nós não temos mais nada a ver com isso. Será que realmente é isso que a Bíblia vai nos falar sobre Israel? Tá, mas e se não for isso? Se nós tivermos algum papel em relação a Israel, se Israel ainda é importante, qual é a importância de Israel? Qual é a relevância disso para nós hoje? Nós devemos nos preocupar com Israel? Será que você, como um cristão, deveria saber o que está acontecendo em Israel? Será que você, como um cristão, deveria saber o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023? O quanto isso vai afetar a sua vida? O quanto isso vai afetar a sua igreja local? O quanto isso vai afetar a missão da sua igreja? O quanto isso vai afetar a forma como você cria os seus filhos? O quanto isso vai afetar a sua visão sobre o futuro e sobre aquilo que vai acontecer? Porque todas essas coisas, por mais que você ache que não estão conectadas, elas estão. E o nosso objetivo aqui durante o dia de hoje é mostrar como isso é relevante para nós. Por quê? Porque isto é o plano de Deus. E quando nós falamos sobre comunidades proféticas, nós estamos falando sobre comunidades que estão conectadas com o plano de Deus. Irmão, este assunto é tão importante que até mesmo o seu entendimento sobre o que é o Evangelho é afetado por este assunto. Eu tenho quase certeza aqui que muitos que estão me ouvindo não têm um entendimento completo e real sobre o que é o Evangelho por uma falta de compreensão dos propósitos de Deus para a nação de Israel. Eu gosto sempre de falar nessa introdução que uma das coisas que nos dificulta muito também o entendimento do plano de Deus é que o evangélico brasileiro ele tem uma tendência de achar o Novo Testamento mais importante que o Antigo Testamento. E assim, talvez na sua mente você falou assim, não, a Bíblia é toda importante, o Novo Testamento não é mais importante que o Antigo Testamento. Mas eu gosto de dar um exemplo. Vamos supor que você está evangelizando alguém, está pregando o evangelho para alguém. E aquela pessoa converte. E aquela pessoa não tem um contexto cristão, não tem um contexto evangélico, a mãe não obrigava ele a ir na igreja. Uma pessoa que não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de Deus, não conhece nada de cristianismo, nem sabia quem era Jesus, nunca tinha ouvido falar. No Brasil é um pouco difícil, mas ainda tem essas pessoas. E aí a pessoa converte e ela fala assim para você, olha, eu quero conhecer mais um pouco sobre o cristianismo, sobre a fé, agora que eu me converti. Me indica aí, por onde eu começo lendo a Bíblia? Quero ler esse livro de vocês, que agora também é meu livro. O que você fala para essa pessoa? Começar por onde? Você vai falar ali o Novo Testamento. O que você está dizendo para ela? Você está dizendo que o Novo Testamento é mais importante. Aí vamos se colocar no lugar dessa pessoa. Você começa lendo a Bíblia lá pelos Evangelhos. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 1. A gente vai chegar lá. Exato, sim. Mateus capítulo 1, versículo 1. O que está dizendo aí na sua Bíblia? E ó, lembra que você está no lugar agora de um novo convertido, que não conhece nada de Deus, não conhece nada de Bíblia, e ele está querendo conhecer mais sobre o cristianismo, sobre quem é Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1, o que está dizendo aí? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Gente, quem é Davi? Quem é Abraão? Você já sabe, mas o cara que acabou de converter, a primeira leitura que ele vai fazer da Bíblia, e quando falamos assim, genealogia de Jesus, genealogia, gente, está falando sobre o quê? A identidade de quem é Jesus. Então o cara chega no cristianismo, ele vai aprender sobre a identidade de quem é Jesus, e você, como um bom discipulador, diz para ele começar lendo a Bíblia do Novo Testamento. E aí o primeiro versículo do primeiro capítulo, do primeiro livro do Novo Testamento, adivinha só,
O cara não entendeu. Ele entra no cristianismo, ele entra na fé e a identidade de Jesus já é nebulosa para ele. Por quê? Porque ele não sabe por que Jesus é filho de Davi. Ele não sabe o que significa Jesus ser filho de Abraão. Em consequência, ele não vai entender completamente quem é Jesus. Quando a Bíblia está dizendo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, gente, isso é importante para nós sabermos quem é Jesus. E aí tiveram aqueles irmãos que eu creio que eles tiveram uma boa intenção em fazer isso. Mas eles fabricaram, eles imprimiram a Bíblia só o Novo Testamento. Quem nunca teve, né, gente? A Biblinha azul no bolso. Talvez alguns até tenham aqui agora mesmo. A Bíblia que tinha o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Qual é a mensagem por detrás disso? O que importa é o Novo Testamento. O que importa é tanto o Novo Testamento que nós vamos imprimir só o Novo Testamento. Eu brinco com os meus alunos, se você estivesse num helicóptero e tivesse alguém numa ilha perdido e você tivesse lá o Novo e o Antigo Testamento para jogar para a pessoa que está lá na ilha, o que você jogaria para ela? O Antigo ou o Novo Testamento? Ninguém tem coragem de responder, depois disso. Mas a questão é que nós não precisamos fazer esse tipo de divisão, porque a Bíblia é um livro inteiro, gente, tá? A Bíblia é um livro completo, nos foi entregue desta forma. E eu não entendo por que a gente insiste em ler a Bíblia a partir do Novo Testamento. Quem de vocês chega em uma biblioteca, compra um livro, biblioteca, ninguém vai mais em biblioteca, né? Compra um livro, quando aquele livro chega, você abre ele e você faz a seguinte pergunta: por onde eu começo lendo esse livro? Alguém faz isso, gente? Ninguém faz isso. Você começa lendo um livro por onde? Pelo início. E a Bíblia também deveria ser abordada dessa forma. Então, muitas vezes nós temos um entendimento errado sobre Israel, sobre a missão da igreja, sobre escatologia, que nós vamos falar hoje também. Por quê? Porque nós temos essa abordagem direta ao Novo Testamento sem entender aquilo que o Antigo Testamento está falando. E é onde nós também vamos, começar hoje. Antes de irmos lá para Gênesis, que é hoje basicamente nós vamos passar aí de Gênesis até Apocalipse, contando a história da Bíblia, a história do plano de Deus e o que nós temos a ver com isso. Eu quero te mostrar como uma falta de compreensão do Antigo Testamento pode afetar até mesmo a sua compreensão do que é o Evangelho. Vamos ler alguns textos aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 23. Olha só o que está dizendo. Mateus capítulo 4, verso 23, diz assim: Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades do povo. Um texto muito simples. O que Jesus estava fazendo aí em Mateus 4, 23? Pregando o quê? O evangelho do reino. Jesus estava pregando o evangelho. Próximo texto, Marcos capítulo 1. Versículo 14 e 15. Marcos 1, verso 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no quê? No evangelho. O que Jesus estava fazendo aqui em Marcos? Pregando o quê? O evangelho. Vamos mais um texto, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 6. Aí já não é mais Jesus, mas os discípulos. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o quê? O evangelho e curando por toda parte. Gente, o que todos esses três textos têm em comum aqui que nós vimos? Em todos eles, Jesus e os discípulos estavam fazendo o quê? Pregando o evangelho. No texto de Marcos, nos é dito ainda que Jesus estava falando o seguinte: arrependam-se
e creia no evangelho, tá? Agora, se eu fosse propor um exercício aqui, gente, vamos sair aqui pelas ruas do Recreio e vamos fazer o evangelismo, vamos pregar o evangelho para as pessoas, e a gente sai de porta em porta, as pessoas atendem, o que nós falaríamos que é a mensagem do evangelho? Olha, Jesus morreu na cruz para o perdão dos seus pecados, se você se arrepender e crer na obra de Jesus, você será salvo. Basicamente é a mensagem que nós iríamos anunciar, a mensagem do evangelho. Tá. Mas, quando nós olhamos para esses textos aqui, o que tem de errado aqui nesses textos? Errado entre aspas, tá, gente? Mas o que tem de estranho aqui nesses 3 textos? Eu acho, pastor, que é o seguinte, porque a gente acha que hoje o evangelho é somente anunciar a Cristo, que ele veio, morreu, ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados, tal. Isso é o evangelho. Só que essa época aqui em que eles pregavam, no caso, Cristo ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Inclusive, Jesus mesmo pregava o reino, sendo que ele não tinha ressuscitado. Então, quer dizer, existe algo além, que é além de Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele é o Filho de Deus, ele veio, se fez carne. Exatamente. Existe algo além. Os 3 textos que nós lemos aqui, onde eles estavam pregando o evangelho, gente, especialmente o texto de Marcos, Jesus está pregando o evangelho e ele chama as pessoas, arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus está pregando o evangelho, os discípulos estão pregando o evangelho, só tem um problema. Na nossa mente, o evangelho não tinha nem acontecido ainda. Jesus não havia morrido, Jesus não havia ressuscitado, e eles estavam pregando o evangelho. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Foi essa pregação, irmão, que gerou a igreja primitiva. Foi por meio dessa pregação que Jesus discipulou os seus discípulos. Se a gente não souber o que é que eles estavam pregando, e perceba que enquanto eles pregavam, ninguém está dizendo assim, nossa, que mensagem é essa? O que é esse tal de evangelho que vocês estão falando que nós não conhecemos essa mensagem? Preste atenção, nós estamos falando sobre o evangelho. O que é o evangelho para você? Ou o que deveria ser o evangelho para você? Deveria ser o centro da sua vida. O evangelho é a mensagem que nos salva. O evangelho é a mensagem que nos dá vida eterna. O evangelho é o fundamento da igreja. Mas aí nós voltamos para a palavra e nós vemos que Jesus e os discípulos estavam pregando o evangelho, mas Jesus não havia morrido e nem ressuscitado ainda. O ponto é, que evangelho era esse que eles estavam pregando, que gerou a igreja primitiva e que foi a base do discipulado de Jesus com os seus discípulos? E você percebe que, porque nós não temos uma compreensão correta, muitas vezes, da história de Deus no Antigo Testamento, quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, eles estão pregando o evangelho, e eu aposto que você já tinha lido esses textos aqui. Você já leu o evangelho, sim ou não? E eu aposto também que você não tinha percebido que eles estavam pregando o evangelho antes da morte e da ressurreição de Jesus, sim ou não? Sim. A gente precisa descobrir o que era essa mensagem que eles estavam pregando e nós precisamos nos voltar para essa mensagem, porque é a mensagem do evangelho, é o fundamento da igreja. Gente, você já parou para pensar? Mateus 24:14, né? Um texto que todo mundo conhece. O que diz Mateus 24:14? Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro para testemunho de todas as nações e então virá o fim. É o texto aí do missionário. Você já imaginou que catástrofe seria? Porque o texto diz assim, ó, este evangelho do reino será pregado. E lembre-se, em Mateus 24, Jesus ainda não havia morrido, nem ressuscitado. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações e então virá o fim. E aí imagina o esforço missionário que existe no mundo hoje para alcançar cada nação que ainda não foi alcançada pelo evangelho. E aí beleza, imagina só a cena, falta uma nação só, hein? Falta apenas uma nação para nós pregarmos o evangelho. E aí a gente chega lá, prega o evangelho nessa única nação que faltava. Chegamos diante de Jesus e falamos, concluímos, Jesus. Pregamos
o evangelho em todas as nações, como diz ali em Mateus 24:14, que o evangelho seria pregado em todas as nações. Aí Jesus fala o seguinte, então, só avisar um negócio. É que não era esse que vocês pregaram, que era para ter pregado. Era um outro. Você consegue visualizar essa cena? Você passar a sua vida crendo e pregando um evangelho que talvez não era este evangelho que você deveria pregar, ou passar a sua vida inteira crendo no evangelho e pregando o evangelho, e aí quando você chega no final da sua vida, você entende assim, olha, faltou um pedaço e uma parte extremamente importante na pregação do evangelho. E é por isso que nós precisamos voltar. Então, só quero resumir aqui para você o que eu estou querendo dizer. Nós não vamos falar sobre Israel, sobre a igreja e sobre os últimos dias, simplesmente. O nosso assunto aqui é o evangelho. Este é o nosso assunto. E o evangelho não é algo que começa no Novo Testamento. Quero ler um texto com você aqui ainda no Novo Testamento. Abre a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Paulo aqui ele vai nos dar uma pista de onde nós podemos começar a procurar o significado deste evangelho que Jesus e os discípulos estavam pregando. Gálatas capítulo 3, verso 8. Olha o que Paulo vai dizer aqui. A Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Olha o que Paulo está dizendo. Prevendo as Escrituras que Deus faria o quê? Justificaria os gentios pela fé, anunciou o evangelho a quem, gente? A Abraão. O texto aqui de Gálatas está dizendo que Deus pregou o evangelho para quem? Para Abraão, lá em Gênesis 12. Preste atenção nesse texto que ele é importante. O texto está dizendo, as Escrituras previram, as Escrituras anteviram que Deus iria fazer algo. O que Deus iria fazer? Justificar os gentios pela fé. Porque a Escritura previu isso, então o que Deus fez? Anunciou as boas novas do Evangelho a quem? A Abraão, dizendo. O que Deus disse a Abraão que Paulo está identificando como Evangelho? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Para nós entendermos o que é o evangelho, este evangelho que Deus anunciou a Abraão, este evangelho que Jesus estava pregando, este evangelho que os discípulos estavam pregando, chamando as pessoas ao arrependimento e falando para as pessoas crerem neste evangelho, este evangelho que gerou a igreja primitiva, este evangelho que foi o método de discipulado de Jesus com os discípulos. Se nós queremos entender este evangelho, onde que nós devemos voltar? Em Abraão. Gênesis 12, tá? E é para lá que nós vamos. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis. E aqui, gente, Gênesis, muito interessante o que acontece aqui. Olha só que uma informação aqui que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não sabe. Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 12. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 12. E aí os mais modernos não vão poder fazer esse exercício. Conta quantas folhas tem aí na sua Bíblia. Os que têm a Bíblia no celular agora. De Gênesis 1 a 12, aí deve ter o quê? 6, 7 páginas, 6, 7 folhas. Quantas folhas tem aí? 5, 6, 4, 3 folhas. De Gênesis 1 a 12, gente, presta atenção aqui. Letra grande, né? Mas volta.
Gênesis 1 a 12, nós temos, preste atenção, 2.000 anos de história. Tá? De Gênesis 1 até Gênesis capítulo 12, nós temos 2.000 anos de história. 2.000 anos de acontecimentos. De Gênesis 12 até Jesus, no Novo Testamento, nós temos mais 2.000 anos de acontecimentos. De Gênesis 12 até Jesus, nós temos mais 2.000 anos de acontecimento. O que isso significa? Bom, primeira coisa, está muito mal dividido, né? Não está proporcional isso aqui. De Gênesis 1 a Gênesis 12, 2.000 anos de história. E de Gênesis 12 até Jesus, mais 2.000 anos. Ou seja, de Gênesis 1 a Gênesis 12, são muitos anos de história condensados ali, resumidos em 12 capítulos. Qual é a impressão que essa narrativa nos mostra? Que o objetivo do autor ali, no caso Moisés, e o objetivo de Deus é chegar em Gênesis 12. A impressão que nós temos da escrita é que Moisés está lá falando com o povo de Israel, que Gênesis foi escrito, foi ditado para o povo de Israel que estava saindo do Egito. A impressão que nós temos é que Moisés está resumindo os 12 capítulos iniciais. Então é como se ele estivesse dizendo, gente, Deus criou os céus e a terra, foi assim, aí teve Caim e Abel, aí teve também o dilúvio, que foi importante, aí teve a Torre de Babel, mas assim, eu quero chegar mesmo aqui, em Gênesis 12. Agora, chegando em Gênesis 12, eu preciso contar a história para vocês com um pouco mais de detalhes. A impressão que nós temos pela narrativa é isso que está acontecendo. Agora, se você não entender o que está acontecendo de Gênesis 1 até Gênesis 12, preste atenção nisso. A chance de você não entender o restante das Escrituras é muito grande. Se você não entender o que está acontecendo nesses 12 capítulos iniciais, a chance que você tem de não entender o que vem depois disso é muito grande. E aqui de Gênesis 1 a 12, eu vou explicar rapidamente para você. Moisés não gastou muito tempo e eu também não quero gastar muito tempo nisso. Agora, só um parênteses aqui, gente. Esses 12 capítulos iniciais aí, existe tanta briga no meio teológico por causa desses capítulos, e aí quando você olha, Moisés nem quis gastar tanto tempo falando sobre eles. Aí existem pessoas que vão escrever livros sobre Gênesis 6 maiores do que a Bíblia sobre Gênesis 6, enquanto Moisés nem queria falar tanto sobre esse capítulo. O que eu estou querendo dizer? São capítulos que estão na Bíblia e merecem a nossa atenção, mas qual era o alvo de Moisés aqui? Ao entregar esses capítulos para nós, ele queria que você chegasse ali em Gênesis 12. E a partir de Gênesis 12, então, ele quer a sua atenção plena e total. Gênesis 1 a 12, existe um padrão que se repete aqui, que eu gosto de chamar de um padrão de juízo e misericórdia. Juízo e misericórdia. Quando se olha de Gênesis 1 a 12, é um momento onde Deus ele está contendo os efeitos do pecado no homem, ele está contendo os efeitos da queda. Se você for pensar de Gênesis 1 a 12, gente, 2.000 anos de história, são pouquíssimos homens que andaram com Deus em 2.000 anos de história. Você conta aí na palma de uma mão quantos homens tem de Gênesis 1 a 12 que andaram com Deus em 2.000 anos. São muitos poucos homens que andaram com Deus. O Senhor está contendo os efeitos do pecado na humanidade e existe esse padrão aqui de juízo e misericórdia. Juízo e redenção. A primeira cena de juízo que nós vemos em Gênesis, onde está? Gênesis capítulo 3. O que acontece em Gênesis capítulo 3? É a queda. O homem e a mulher, eles pecam, eles são expulsos do jardim. Isso é um juízo de Deus contra o homem e a mulher. Eles são expulsos do jardim, o Senhor fala para o homem que agora o trabalho vai ser com suor, a mulher vai ter dores a dar luz filhos. Este é um juízo de Deus contra a humanidade. Mas ali em Gênesis 3, no meio da cena de juízo, o que você também consegue perceber? Um vislumbre de redenção. Você tem a misericórdia de Deus também sendo estendida ali ao homem. No versículo 15,
Gênesis 3,15, o que diz? Olha, a semente da mulher vai pisar a cabeça da semente da serpente. A promessa do Messias, a promessa de um Salvador. Então você tem juízo, mas você tem misericórdia. Segue em Gênesis, qual é a próxima cena importante em Gênesis? Capítulo 4. O que acontece no capítulo 4, gente? Caim e Abel. A história vocês conhecem. Caim mata o seu irmão Abel. E Deus então desfere palavras de juízo contra Caim. O que Deus fala para Caim? Olha, você vai viver como um fugitivo. Você vai ser expulso da face da terra e você vai viver como se alguém estivesse sempre perseguindo você. Isso é um juízo de Deus para Caim. Caim reclama com Deus e Caim fala o seguinte, olha, isso é muito pesado para mim. Quem me encontrar vai acabar me matando. E aí o que Deus faz com Caim? Não, eu vou colocar uma marca sobre você para que quem te encontre não te mate. O que foi isso, irmãos? Foi uma graça que Deus liberou sobre Caim. Foi misericórdia sobre Caim. Então nós temos, mais uma vez, juízo e depois misericórdia. A próxima cena, Gênesis capítulo 6. A próxima cena significativa. Qual que é o grande juízo de Gênesis capítulo 6? O dilúvio. A humanidade está longe de Deus e Deus envia o dilúvio. O dilúvio foi um juízo de Deus contra a humanidade. Mas onde está a misericórdia, a graça e a redenção em Gênesis 6? Na salvação de Noé e de sua família. Mais uma vez o padrão, juízo e misericórdia. A próxima cena significativa ali em Gênesis é Gênesis capítulo 11. O que está acontecendo em Gênesis 11? E eu quero que você abra agora, Gênesis 11. Gênesis 11 é o episódio da Torre de Babel. Olha o que diz o texto. Verso 1. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, e para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre a face da terra. O que está acontecendo aqui, gente? Esse texto aqui de Gênesis 11, muitas vezes ele é mal interpretado, tá? Se eu te desse aí agora uma folha sulfite, uma caneta e pedisse para você, desenha para mim aí a Torre de Babel. O que você faria, gente? Provavelmente. Qual desenho você faria? Ou se você der um Google aí procurar esse desenho, o que você vai ver? As tias das crianças aqui. Você provavelmente iria desenhar um prédio bem alto, tipo o World Trade Center, né? Eu preciso sempre atualizar esse exemplo, mas eu nunca lembro, gente, do prédio mais alto do mundo. Como que é aquele lá? De Dubai, né? O Califa, né? Aí você ia desenhar um prédio bem alto e lá no topo do prédio, o que você ia desenhar? Umas nuvens, né? Você ia desenhar umas nuvens ali. Porque é isso que a gente acha que foi a Torre de Babel. Eles querendo construir um prédio bem alto para chegar lá no céu. E aí, de repente, Deus estava lá no trono, olhou para baixo, viu a torre chegando, ouviu uns barulhos. Falou, rapaz, eles estão quase chegando aqui. Vamos descer, porque senão... Porque senão o quê, gente? Como que é o resto da história? Senão o quê? Os homens vão chegar aqui no céu e... Ou seja, não é isso que está acontecendo, tá? Eles não estão querendo construir um prédio para literalmente
chegar no céu e, sei lá, de alguma forma render Deus, né? Perdeu, desce do trono. Agora é a gente que vai. Não é isso que está acontecendo aqui. Muito provavelmente, assim, a maioria dos estudiosos concorda com isso, eles estão construindo uma zigurate, que é uma espécie de uma pirâmide e que no topo desse prédio existe um templo, tá? Então eles não estão construindo simplesmente um prédio, mas eles estão construindo um templo para chamar a atenção dos deuses. Gente, só um detalhe, tá? Em Gênesis 11, preste atenção, ainda não existia Yahweh. Você entende o que eu quero dizer com isso? Ainda não existia a revelação de Jeová, de um único Deus. Deus não tinha se revelado ainda dessa forma para a humanidade. Lembra que eu falei que foram poucos homens que andaram com Deus, de Gênesis 1 a 12? Em Gênesis 11, os homens são idólatras. Então, o que está acontecendo aqui é uma cena de idolatria. Eles estão construindo um templo para oferecer sacrifícios em troca dos benefícios que os deuses poderiam oferecer a eles. Era a crença da época em Gênesis 11. E aí qual que é o objetivo deles? Vamos construir uma cidade cujo topo toque os céus, e aí preste atenção, para fazer o nosso nome conhecido, para fazer o nosso nome famoso. Eu sempre brinco aqui. Gente, você já viu algum lugar que as pessoas querem a presença de Deus para fazer o nome delas famoso? Nossa, né? Parece que não é uma realidade tão distante de nós isso que estava acontecendo aqui em Babel. E aí o que Deus faz quando ele vê isso? Que os homens não querem se espalhar, como ele havia dito, que os homens querem fazer o nome deles próprios famosos. O que Deus faz? Desce e confunde a linguagem. Deus confunde a língua. O que foi isso aqui, gente? Foi uma cena de juízo. Deus confundir a linguagem humana foi um juízo de Deus contra a humanidade. E é por isso, gente, agora está explicado. Agora tudo faz sentido. Por isso que é tão difícil aprender inglês. É por isso que você está aí com um Duolingo no celular, dia após dia, ali tentando. Foi um juízo de Deus contra a humanidade, dividir a linguagem e os espalhar pela face da terra. E, ao mesmo tempo, o que está nascendo em Gênesis 11? Lembra que o texto enfatiza? O povo era um só. O povo falava uma só língua e Deus dividiu as línguas e os espalhou pela face da terra. O que está nascendo em Gênesis 11? As nações estão nascendo em Gênesis 11. Não existiam nações antes de Gênesis 11. Em Gênesis 11, Deus está formando as nações. A formação das nações é fruto de um juízo de Deus contra a desobediência da humanidade. Agora, preste atenção, gente, se nós estamos vindo de Gênesis 1 mostrando esse padrão de juízo e redenção, se em Gênesis 11 é um juízo de Deus contra a humanidade, onde será que está a redenção dessas nações que nasceram em Gênesis 11? Abra sua Bíblia, Gênesis 12. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. A pergunta aqui, gente, é: o que está acontecendo em Gênesis 12? O que está nascendo em Gênesis 12? Se em Gênesis 11 as nações estão nascendo, as nações estão sendo formadas, o que está acontecendo em Gênesis 12? Quem é Abraão, irmãos? Quem é Abraão? Além de ser o pai da fé, ele é pai do que mais? Quem é Abraão, gente? É o pai de qual nação? O que está acontecendo em Gênesis 12? A eleição, a escolha, a formação da nação de Israel. Em Gênesis 12, Israel está nascendo. Agora perceba o que Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei.
Deus está prometendo uma terra a Abraão. Depois ele promete outra coisa: farei de ti uma grande nação. E aí a terceira coisa que ele promete é: por meio de ti e por meio desta nação que eu vou formar, o que vai acontecer? Todas as famílias da terra serão abençoadas. A minha pergunta para você é: quais são essas famílias que o Senhor está falando que serão abençoadas aqui em Gênesis 12? As famílias, as nações que acabaram de ser formadas em Gênesis 11. Presta atenção aqui, irmão. Gênesis 12 é uma resposta de Deus ao acontecimento de Gênesis 11. A divisão das nações em Gênesis 11 vai ser redimida de qual forma? Por meio da nação de Israel. E é por isso que a partir de Gênesis 12, qual é o foco da história? A partir de Gênesis 12 no restante da Bíblia. A Bíblia só fala do quê? De Israel. A Bíblia não vai falar das outras nações. De vez em quando ela menciona os inimigos de Israel, mas o foco da Bíblia, a partir de Gênesis 12, é em qual nação? A nação de Israel. Por quê? Por meio da nação de Israel, Deus irá redimir todas as nações do mundo. Por meio da nação de Israel, Deus vai redimir todos os povos da terra. Amém, gente? Amém. Tamo junto? Amém. Deus promete 3 coisas a Abraão. Preste atenção. Quais são essas 3 coisas? Uma terra, uma grande nação e uma bênção. Por meio da nação de Israel e por meio de um descendente, um filho de Abraão, preste atenção, por meio de um filho de Abraão, um descendente de Israel, Deus vai redimir todas as nações da terra. O que eu acabei de fazer aqui com você, gente? Segundo Paulo, lá em Gálatas 3:8. Eu acabei de te evangelizar. Eu acabei de pregar o evangelho para você. Por meio da nação de Israel, Deus irá redimir todas as nações da terra. Agora, a pergunta que a gente vai responder a partir daqui é, mas isso que Deus falou em Gênesis 12 ainda está valendo? Este ainda é o meio pelo qual Deus vai redimir todas essas nações? E aí, para pensar comigo, gente, já tentando responder um pouco essa pergunta. Pensa um pouco na história da nação de Israel. Uma nação que viveu muitos anos sem ter uma terra. Por exemplo, onde é que está a Síria, que foi uma nação contemporânea de Israel bíblico? Onde está a Síria hoje, a nação da Síria, o império? Existe ainda? Não. O império da Babilônia, onde está? Existe ainda? Não. Como nação, não. Os caldeus existem ainda como uma nação? Onde estão todas essas nações contemporâneas de Israel na Bíblia? A maioria delas não existe mais. Agora, Israel é uma nação que até hoje existe. Você sabe qual é a nação na Terra que mais sofreu tentativas de genocídio? Israel. Desde os tempos bíblicos até os tempos modernos. Irmãos, Segunda Guerra Mundial, às vezes a gente está tão imerso em outras coisas que a gente se esquece de algo. Segunda Guerra Mundial, gente, 1945 ali, é um negócio muito próximo de nós. 6 milhões de judeus foram exterminados durante a Segunda Guerra Mundial. 90% da população judaica na Polônia foi morta na Segunda Guerra Mundial. Israel passou por uma tentativa de genocídio e existem pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial que estão vivas hoje. São contemporâneos nossos. Você entende isso, que a Segunda Guerra Mundial não é um evento tão longe assim de nós? Você entende que aquilo que Moisés tentou fazer com o povo de Israel, que Amã tentou fazer com o povo de Israel no livro de Esther, que Herodes tentou fazer com o povo de Israel ali no Novo Testamento. Você está entendendo que há alguns anos atrás isso tentou acontecer novamente? Um genocídio em relação à nação de Israel? E você consegue ligar os pontos e perceber que hoje
O que está acontecendo hoje, gente? Eu peço para as pessoas fazerem um teste, né? Especialmente aí os universitários, né? Especialmente de federal. Faça um teste, vá lá na sua universidade, na federal, vá lá no meio da universidade e fala assim, olha, eu amo Israel. Duvido. Sabe o que vai acontecer com você? Eu tenho certeza, você vai apanhar. Você vai ser expulso dali, as pessoas vão te apoiar se você falar isso. Desde o dia 7 de outubro, desde o dia 7 de outubro, não, muito antes disso, mas depois do dia 7 de outubro, o antissemitismo, que é o ódio ao judeu no mundo, cresceu 400% no mundo. Existe um palco sendo montado onde as nações estão cada vez mais odiando Israel e buscando exterminar a nação de Israel. Sabe aquele slogan que as pessoas sempre estão falando do rio ao mar a Palestina será livre? É muito bonito na teoria, mas na prática, você sabe o que esse slogan significa? Significa do rio ao mar a Palestina será livre? Basicamente é do rio ao mar, só teremos território palestino, não teremos território israelense e Israel não vai existir. O grande conflito hoje lá é de quem pertence à terra. Olha que interessante. Você sabe quantas tentativas oficiais de partilha de terra já tiveram lá em Israel, entre Israel e os árabes? 5. Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, disse que a missão diplomática da vida dele foi tentar achar uma solução para o conflito da terra entre israelenses e palestinos e os árabes. E ele falhou. 5 tentativas, inclusive em uma dessas tentativas, metade de Jerusalém, que é a cidade mais importante ali de Israel, seria dada aos palestinos. Nessas 5 tentativas, adivinha só quem recusou, quem negou todas essas tentativas de partilha de terra? Os palestinos. Não foi Israel. Israel estava de acordo com essas 5 tentativas de divisão da terra. Só um adendo aqui, gente. Isso não significa que tudo aquilo que Israel faz é bom, tá? Isso não significa que tudo aquilo que Israel faz é correto. Que todas as posturas de Israel atualmente são, olha, maravilhosas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existe um cenário sendo montado no mundo de ódio e de perseguição a Israel e ao povo judeu. Agora, a pergunta aqui que nós estamos refletindo é: será que isso tem alguma relação com o plano de Deus? Ou será que é simplesmente uma perseguição aleatória à nação de Israel, tá? Então, eu só estou querendo aí fazer você pensar sobre algumas coisas relacionadas à palavra e aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais, nos dias de hoje. Vamos seguir aqui, gente. Vamos para Êxodo, vamos caminhar um pouco. Êxodo, capítulo 19. O que acontece com o povo de Israel? Abraão, Isaque, Jacó. Lembra da história? Jacó, 12 filhos. José vai para o Egito. Fome na terra. Quem vai para o Egito? Os irmãos de José. Chega lá no Egito, José se revela como irmão deles. E eles acabam morando no Egito. Não estão mais na terra que Deus prometeu a eles, a terra de Canaã. Mas aí aparece um faraó se levanta e ele não conhece José e a história de José e ele começa a escravizar o povo de Israel. O povo de Israel fica escravo no Egito durante 400 anos e o que acontece? Eles começam a clamar ao Senhor. Falar ao Senhor, Senhor, lembra das tuas promessas, lembra aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, e aí Deus levanta quem? Moisés. Deus levanta Moisés, as 10 pragas, Moisés liberta o povo de Israel da escravidão do Egito, e aí nós temos o quê? Esse capítulo aqui de Êxodo 19. Vamos ler, Êxodo 19, verso 1. No fim do 3º mês
depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. Israel ficou ali acampado em frente do monte. Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Essa expressão aí, asas de águia, é muito importante, tá? Anote essa expressão aí, se você costuma anotar a sua Bíblia, porque ela é uma expressão muito escatológica. Se nós tivermos tempo, lá, quando falarmos de escatologia, eu vou voltar aqui nessa expressão, asas de águia, tá? Verso 5. Olha o que o Senhor diz para Israel. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falará aos israelitas. O Senhor reúne a nação de Israel no Monte Sinai e faz uma proposta para a nação de Israel. Deus faz um convite para a nação de Israel. Deus está dizendo o seguinte para a nação de Israel: olha, toda a terra é minha. Vocês perceberam como eu tirei vocês do Egito e vos trouxe a mim. Toda a terra é minha, mas eu quero que vocês, nação de Israel, sejam mais meus do que as outras nações. E Deus então propõe basicamente duas coisas aqui para a nação de Israel. Ele fala assim para a nação de Israel: eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal e uma nação santa. Gente, qual é a função de um sacerdote? A função de um sacerdote é ser um mediador. É ser um intermediário. O que o sacerdote deveria fazer? O sacerdote deveria pegar o conhecimento de Deus e mediar e levar o conhecimento de Deus a quem? Ao povo. O sacerdote deveria pegar ali os pedidos do povo e fazer o quê? Levar até Deus. Essa é a função de um sacerdote. O sacerdote é um mediador. Agora preste atenção. Se aqui Deus está chamando a nação inteira para ser sacerdote, eles vão mediar o conhecimento de Deus entre quem, se todos são sacerdotes? Adivinha só, as outras nações. Deus está chamando a nação de Israel, isso aqui é fundamental, gente, para nós entendermos lá na frente o reino de Deus. Deus está chamando a nação de Israel para ser uma nação sacerdotal, ou seja, a nação de Israel é a nação responsável por pegar o conhecimento de Deus e mediar e levar esse conhecimento de Deus até quem? Até as outras nações. Por que Deus escolheu a nação de Israel? Deus queria que a nação de Israel fosse um exemplo do que é ser uma nação temente a Deus para os outros povos. O objetivo de Deus é que a nação de Israel fosse essa nação que iria levar o conhecimento de Deus para as outras nações. E, em certa medida, eles fizeram isso. Por quê? Segura esse livro que você tem nas mãos aí. Por que você tem esse livro na sua mão hoje? Porque a nação de Israel, em certa medida, foi essa nação sacerdotal. Mediou o conhecimento de Deus para outras nações. Estamos aqui, outras nações, que recebemos o conhecimento de Deus por causa da nação de Israel. Mas não somente isso. Deus também chama a nação de Israel para ser o quê? Uma nação santa. O que é ser santo? É ser separado. Deus está falando assim para a nação de Israel: olha, seguinte, os outros povos vão viver da forma como eles quiserem, mas você, Israel, não. Basicamente isso é ser santo, ser separado. As outras nações vão viver de uma maneira, mas a nação de Israel foi chamada para ser uma nação que iria viver de uma forma diferente. Eles seriam santos. E qual é a resposta da nação de Israel em Êxodo 19? Sim, Senhor. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. E irmãos, é que a gente não vai conseguir destrinchar muito isso aqui, mas essa parte do Êxodo aqui
o que está acontecendo aqui é a história de um casamento. Êxodo capítulo 19 é como se o Senhor estivesse pedindo a nação de Israel em casamento. É como se ele estivesse fazendo uma proposta de uma aliança para a nação de Israel. Então Deus está dizendo assim para a nação de Israel, e na verdade é isso que acontece quando nós casamos. Quando um homem pede uma mulher em casamento, o que ele está dizendo? Olha, eu poderia ter escolhido muitas outras mulheres, mas eu escolhi você. O que Deus está dizendo para a nação de Israel? Olha, a terra toda é minha, mas eu quero que vocês sejam meus exclusivos. E aí, meu irmão, quando você olha para o êxodo, para a saída do povo de Israel do Egito, você lembra que a Bíblia fala repetidas vezes assim, olha, Deus endureceu o coração de Faraó? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Ele basicamente endureceu o coração de Faraó para ele fazer mais milagres. Ele endureceu o coração de Faraó para que a glória dele fosse maior ainda, fosse mais revelada ainda. Sabe o que Deus está fazendo, gente, quando ele libera esses juízos contra o Egito? Se você fizer uma análise ali de cada praga de Deus contra Israel, cada uma das pragas foi contra um deus do Egito. O Nilo era um deus no Egito. E o que Deus fez? Fez o Nilo sangrar. Os sapos, rãs, eram deuses do Egito. Deus está debochando dos deuses do Egito. Deus está mostrando para o povo de Israel, eu sou superior a todos esses deuses do Egito. Sabe o que Deus está fazendo? Mostrando os seus dotes, as suas habilidades para a nação de Israel. Gente, quando um rapaz está cortejando, está interessado em uma moça, o que ele começa a fazer? Na igreja, né? O rapaz nunca carregou cadeira. Aí está interessado na moça, começa a carregar cadeira, começa a chegar mais cedo, começa a carregar caixa. Nossa! Ele começa a querer mostrar as suas habilidades para aquela mulher. E é basicamente isso que Deus está fazendo com a nação de Israel. Em outras palavras, Deus está mostrando as suas habilidades, a sua beleza, a sua glória para a nação de Israel, para conquistar o coração da nação de Israel. E aí chega em Êxodo 19, o que o Senhor fala? O Senhor faz uma proposta de casamento. E a nação de Israel responde prontamente o quê? Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Bom, já que vocês aceitaram o pedido de casamento, então vamos agora para o quê? O que tem no casamento, gente? Votos. Vamos para os votos. Primeiro voto, fidelidade. Não terás outros deuses além de mim. O que são os 10 mandamentos? Gente, são os votos, as promessas do casamento que Deus está fazendo para Israel e Israel para Deus. O que não pode faltar também num casamento, gente? Aliança. Ele faz uma aliança, ele asperge sangue sobre o povo de Israel. Vai comigo aqui, eu disse que não ia falar muito disso, mas já estou falando, né? Vai comigo aqui no capítulo 24. O que não pode faltar num casamento, gente? Festa, comida, bebida, alegria. Casamento tem que ter festa. Verso 8, Êxodo 24, 8. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas coisas. Olha aí a aliança. Então Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira, que brilhava como o próprio sol. Gente, isso aqui lembra muito o quê? Apocalipse capítulo 4, né? Lembra o mar de vidro diante do trono de Deus? Eles estão basicamente no céu, tá? Ou o céu desceu ali sobre o monte. Verso 11. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois fizeram o quê? Comeram e beberam. Gente, esse texto aqui é muito doido. Porque diz que eles veem a Deus e Deus não estende a mão para matá-los, que seria o movimento natural. E depois diz que eles
comeram e beberam. Porque eles estão celebrando a festa de casamento. A narrativa do Êxodo é uma narrativa de um casamento. Mas, infelizmente, o que acontece lá em Êxodo capítulo 33? Um adultério. A nação de Israel trai o Senhor ali e constrói um bezerro de ouro. O Senhor perdoa a nação de Israel, mas essa geração não entra na terra prometida. Mas é isso que está acontecendo aqui, essa proposta de Deus para a nação de Israel ser uma nação sacerdotal e um povo santo. A história, ela continua, mas eu quero ler com você alguns textos aqui ainda no Pentateuco, antes de nós prosseguirmos com a história de Israel. Alguns textos aqui dentro da lei. Vamos ler aqui Deuteronômio não, vamos para Levítico. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28, são capítulos bem famosos aí da lei. É aquela parte da lei que são as bênçãos e as maldições. Já ouviram falar disso aí? Bênção e maldição? Tem até aquela música, né? Bendito serei. Conhece essa música? Como que é? De quem que é essa música? Aí. Davi Sasser? Não, nessa não. É uma outra música. Bendito serei no campo, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu abençoado será. Quando eu ver. É daqui desse texto. Amém, irmão? Já viu lá? Você vai ser cabeça, não cauda. Já viu isso? É daqui também desse texto. Deuteronômio 28, Levítico 26. As bênçãos, presta muita atenção nisso. As bênçãos e as maldições da lei mosaica. Certo? Bênçãos e maldições da lei mosaica. Levítico 26 aqui é o trecho que fala sobre as maldições. E basicamente as maldições aqui da aliança mosaica é: se o povo de Israel não obedecer à lei de Deus, o que vai acontecer com o povo de Israel? Deus vai levantar nações inimigas para subjugar a nação de Israel. Se o povo de Israel não obedecer a Deus, Deus vai levantar nações para subjugar a nação de Israel, para oprimir a nação de Israel, para levar a nação de Israel ao arrependimento. Bênçãos e maldições da lei mosaica. Se a nação de Israel obedecer a Deus, bendito serei na terra. Deus vai abençoar. Se a nação de Israel não obedecer a Deus, Deus vai levantar nações inimigas para subjugar a nação de Israel. Este é o resumo das bênçãos e das maldições. Preste atenção, da aliança mosaica. Isso aqui é a antiga aliança, tá? Segura essa informação. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 18. Eu não li o Levítico 26, mas depois você pode ler. Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18 é uma profecia de Moisés, onde ele diz o seguinte, no verso 15: O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre os teus irmãos, a ele ouvirás. Conforme o que pedistes ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da assembleia. Não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo, para que eu não morra. Versículo 18: Levantarei do meio dos teus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. O resumo dessa profecia aqui de Deuteronômio 18 é que Deus está dizendo assim para a nação de Israel: eu vou levantar no meio de vocês um profeta semelhante a Moisés. Vamos para o final do Pentateuco, o último capítulo de Deuteronômio, Deuteronômio 34. Olha como o Pentateuco encerra, Deuteronômio 34. Verso 10. E nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés,
a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, ao faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Nem em tudo que Moisés realizou com mão forte, nem nas coisas terríveis aos olhos de todo Israel. O Pentateuco, ele finaliza com essa expectativa. O texto aqui está dizendo, não surgiu em Israel um profeta semelhante a Moisés. O povo de Israel, ele estava então esperando este profeta semelhante a Moisés. E quais são as características de Moisés aqui? Que falava com Deus face a face, que libertou a nação de Israel do Egito, operando sinais e milagres. Este é Moisés. E eu estou lendo esses textos aqui porque, preste atenção, esses textos aqui vão nos ajudar a entender escatologia. Tanto as bênçãos e maldições da lei, quanto essa profecia de um novo Moisés, tá? Vamos seguir, vamos para 1 Samuel. E nós vamos encerrar com esse texto, essa primeira sessão. 2 Samuel, capítulo 7. Qual que é o contexto até chegar em 2 Samuel, capítulo 7? O povo de Israel, eles saem da terra do Egito, voltam para a terra de Canaã. Quando eles vão entrar na terra de Canaã, o Senhor diz assim para eles, olha, vocês precisam exterminar todos os povos, todos os inimigos que estão aí em Canaã. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão acabar caindo em idolatria. Quando o povo de Israel entra na terra, o que eles fazem? Exatamente o contrário daquilo que Deus pediu. Eles não expulsam os povos da terra, se misturam com aqueles povos e começam a cometer idolatria. E aí nós temos o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? É um ciclo que se repete vez após vez. O povo de Israel comete idolatria. E o que a lei havia dito? Que se eles cometessem idolatria, Deus iria levantar uma nação para subjugar eles. Deus levanta uma nação, oprime Israel durante um tempo, Israel clama ao Senhor e Deus levanta um juiz. Esse juiz liberta Israel. Tá tudo certo, gente? Vamos lá, presta atenção. Aquele juiz liberta Israel. Israel fica temente a Deus enquanto aquele juiz está vivo. Aquele juiz morre, Israel comete idolatria novamente. Deus levanta uma nação. Aquela nação oprime Israel. Israel busca a Deus. Deus levanta um juiz, liberta Israel. Israel anda em obediência ao Senhor. Este é o ciclo de Juízes. E é importante esse ciclo para você entender aquilo que as maldições da aliança tinham dito. Se vocês não andarem em obediência, nações inimigas vão cercar vocês. Até que o povo, então, pede um rei a Deus. Deus dá a eles Saul, depois tira Saul e dá a eles Davi. 2 Samuel capítulo 7, vamos ler aqui. Verso de número 1. O rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã, estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã respondeu, vai e faze o que está em teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo, e em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, a qual ordenei que cuidassem do meu povo Israel, por que não me edifico uma casa de cedro? O que está acontecendo aqui neste capítulo? Davi decide construir o templo. É o capítulo onde Davi decide construir um templo ao Senhor. E Deus olha para aquilo e fala assim, Davi, quem disse que eu preciso de um templo? Eu estou morando no tabernáculo desde que eu tirei o povo de Israel do Egito. Por acaso eu disse a algum líder de Israel, por que não me constrói uma casa de cedro? Mas basicamente a resposta de Deus é, mas eu gostei dessa ideia. Eu quero ter um templo. A ideia de Davi agrada a Deus. E Deus então começa a
elogiar Davi, Deus começa a fazer promessas para Davi em 2 Samuel 7. E vamos lá no versículo de número 12. Olha o que Deus diz para Davi. Quando os teus dias se completarem e descansarem com teus pais, providenciarei um sucessor da sua descendência que procederá de ti, estabelecerei o reino dele. Verso 13. Ele edificará uma casa a meu nome e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Deus diz a Davi que Davi não vai edificar esse templo, mas que Deus vai dar um descendente para Davi, que esse de fato vai construir o templo. E quem é que é o descendente de Davi que de fato constrói o templo? Salomão. Salomão é esse descendente. Davi, ele não constrói o templo, mas ele deixa tudo pronto para Salomão construir esse templo. Agora, se você reparou nesse texto aí, vai novamente no verso de número 13. Ele diz sobre o descendente de Davi, ele me construirá um templo, mas o que mais ele diz? Estabelecerei o reino dele para sempre. Não é só de Salomão que esse texto está dizendo. Porque o reino de Salomão, o trono de Salomão, não foi estabelecido para sempre. O final da vida de Salomão foi trágico. Agora, quem é então este filho de Davi que um dia, de fato, vai sentar no trono e reinar para sempre? Jesus Cristo. Esse texto está falando sobre o Messias, o filho de Davi. Agora, tendo todo esse contexto, você consegue entender o quê? Mateus capítulo 1, versículo 1. Genealogia de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Filho de Davi. Por que Jesus é o filho de Davi? Porque é ele que um dia vai se assentar no trono e reinar para sempre e de fato estabelecer um lugar para a presença de Deus. E por que ele é o filho de Abraão? Porque é de fato por meio dele que todas as nações da terra serão abençoadas. E o Antigo Testamento acaba com a nação de Israel indo para o exílio, a nação de Israel volta do exílio, mas nunca mais é restaurada, como nos tempos de Davi e nos tempos de Salomão. E aí nós chegamos no Novo Testamento, que nós vamos ver na sessão da tarde, tá bom? Na sessão do período da tarde nós vamos ver qual era a expectativa que os discípulos tinham em relação a Jesus. E o contexto lá, Israel está novamente debaixo de opressão de outras nações. Tá bom, gente?